Estamos começando aquela gravação. Essa chamada está sendo gravada. E nós hoje é dia de culto, não é isso, Jéssica? Hoje? Não? Então eu confundi, me perdoe. Eu tava com tanta coisa na cabeça, Jéssica me conhece, eu anoto tudo na agenda, mas às vezes dá um cruzamento de informações. Eu pensava que até tinha uma live preocupada que era hoje, mas é amanhã. Então, me perdoem pelo equívoco. Então, vamos hoje, né, começar esse novo módulo de teologia pastoral. É algo que eu sempre repetirei, porque é uma verdade que nós somos gratos ao Senhor. Só um minutinho. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada professor, cada professora que o Senhor tem enviado para nós e para colaborar, né, com a formação de cada aluno. Né? Nós temos o pilar da espiritualidade, assim como o pilar da academia, né? O pilar da prática missionária também, da Bíblia. Então, nós temos caminhado assim com professores que comungam desta visão, desta percepção da formação teológica, e isso é uma bênção, né? Então, nós estamos recebendo hoje o pastor Pedro, que é o nosso professor de teologia pastoral, num módulo que vai ser um tanto quanto diferente dos outros, por causa do nosso calendário acadêmico, né, que findou, na verdade, o calendário de 2020 findou tendo muitos feriados nas terças-feiras, e aí esse módulo especificamente ficou com alguns dias diferenciados, como a Jéssica já divulgou para vocês, né? Mas o que nós estamos aqui para dizer é que somos gratos ao Senhor por cada vida, por sua vida, viu, pastor Pedro? Muito Amém. obrigada. É um prazer estar aqui com os irmãos, né? Pastor Pedro é uma pessoa muito engajada na internet, na proclamação do Evangelho, no Eu já ensino. mandei, né? Consegui mandar os slides, estava aqui olhando, mas graças a Deus a internet cooperou. A gente ainda tem isso, né? A gente tem que orar pela internet também. Graças aí à secretária aí, viu? Que nos Jéssica é ajudou. uma bênção, Jéssica é uma missionária bênção. Jéssica. Deus forma essa equipe, manda pessoas abençoadoras. Então, pastor Pedro está com a palavra para iniciar essa. Vamos fazer uma oração agora pela sua vida, por esse módulo, e em Nome de seguida ele está Jesus. com a palavra. Você pode falar um pouco melhor da sua trajetória, até porque nós sabemos que é uma das disciplinas, né? Na verdade, todas as disciplinas a gente pode fazer isso, mas em algumas de uma maneira ainda mais clara, ainda mais contundente, né? Que é a teologia pastoral. Enriquecer o conteúdo acadêmico, o conteúdo, vamos dizer assim, teórico, com a vivência, né, do seu pastorado, que é um chamado do Senhor, e eu tenho certeza que será muito abençoador para cada aluno, para cada aluno. Então, oremos neste momento, amém? Irmãos, Senhor, vamos orar. nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, aquele que nos chamou, aquele que tem um plano para cada um de nós. Obrigada por essa oportunidade de formação teológica, de formação ministerial. Obrigada pela vida do pastor Pedro, que está aqui conosco, contribuindo nesta trajetória de cada aluno, de cada aluna. Senhor, que o Senhor esteja conduzindo este módulo também, para que cada um possa ser edificado para a glória. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça e sabedoria com abundância, Senhor Deus, para que este módulo realmente seja frutífero cada vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, eu quero dizer que eu fui
betelino, fui provisionado pastor com meus 24 anos. E fui pastor auxiliar do Antônio Almeida, ali no Betel do Cristo Redentor. E, por desígnio de Deus, eu fui parar lá na cidade de Brejo dos Santos, da Paraíba, pastorei a igreja congregacional. Fiquei lá uma temporada, e depois vim para Catolé do Rocha, vim para Mangabeira, e eu estou aqui em Mangabeira há 24 anos. E agora, recentemente, eu me transferi para IEC Manaíra. Estou lá há 3 meses. Eu tenho 34 anos de pastor. 4 anos do Betel, como pastor provisionado, e 30 anos como pastor congregacional ordenado. E aí, nesse período, eu me atrevi de fazer mestrado, fiz pós-graduado em apologética, fiz doutorado, pós-doutorado, e, recentemente, em 2015, eu concluí o curso de licenciatura em Ciência das Religiões, na UFPB presencial, né? Depois eu fiz uma pós em Ciência das Religiões pela Faculdade Batista de Minas e estou terminando psicanálise também pela Faculdade de Minas. E aí eu ensino no Seminário Congregacional desde 2000. E aí fui convidado e fiquei muito ansioso, com o desejo de ensinar e de contribuir com o Betel Brasileiro, a instituição que eu amo de coração, né? Estou aqui para ensinar e aprender, né? Quando a gente, Guimarães Rosa vai dizer, o verdadeiro mestre é aquele que, enquanto ensina, de repente ele aprende. E eu estou aqui nesse quarto aqui, porque lá no meu gabinete o cachorro da vizinha começou a latir muito, aí, para não atrapalhar a aula, eu trouxe para cá, tá bom? Porque a gente teve essa dificuldadezinha no início, mas estamos aí para iniciar a nossa atividade de hoje. Tá bom? Eu já lancei os slides na tela, tá certo? Não sei se os irmãos já estão vendo por aí, tá certo? E, com certeza, nós vamos começar a nossa matéria de teologia pastoral. Jéssica, já os slides já estão ok? Eu vou passando daqui mesmo, né? Ô, pastor Pedro, infelizmente, não está compartilhando, não. O senhor, eu que vou Eu vi fazer na tela compartilhamento. ele agora, quando você mexeu aí, ele apareceu. Era eu que estava compartilhando. Jéssica tem, às vezes, o computador dela já está treinado, sabe, pastor? Eu sei, também. Porque aqui consta que foi enviado, certo? Consta que foi no computador, foi recebido aí. Não sei se deu certo. Pronto. Pastor, infelizmente não vou ficar a aula inteira, né? Tudo bem, fique à vontade, viu? Mais uma vez agradeço, deixo aí em excelentes mãos nossos alunos. Tá bem, então obrigado pelo apoio e vamos orar para que Deus esteja nos dando a oportunidade para que a gente possa ensinar aos alunos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos começar a nossa aula, nosso primeiro slide, aí com a nossa irmã secretária. Nós vamos falar sobre teologia pastoral. Antes eu queria, já que não vai dar tempo, mas apenas eu costumo fazer, o que vou ensinar, para quem vou ensinar e o que vou ensinar, né? Então, para quem vou ensinar, fica difícil, porque nós temos muitas pessoas para eles se identificarem, e aí vai demorar muito tempo, mas à medida do curso, os irmãos podem abrir o microfone, podem falar, podem perguntar alguma coisa, se identificar de maneira breve, e a gente vai se familiarizando com a turma, tá certo? No nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, o que eu vou ensinar é teologia pastoral. E para quem eu vou ensinar, são pessoas que estão galgando o ministério, homens e mulheres que querem aprender de Deus. E o que vou ensinar, para quem vou ensinar e como vou ensinar. Nós vamos usar as nossas transparências, vamos usar também as experiências pessoais e na nossa primeira semana nós vamos deixar uma atividade, tá certo? Serão atividades pequenas, nós não vamos deixar muita coisa, porque não vai dar tempo vocês também ler muita coisa,
mas essa transparência eu li bastante, resumi bastante, li muitas coisas durante a minha carreira e fui guardando, já ensinei essa matéria em outras instituições e eu fui melhorando, e cada aula a gente melhora, né? Cada aula a gente melhora, tá certo? E algumas indicações, depois do curso vocês compram um livro bom, vão ler, vão pesquisar sobre a questão da teologia pastoral. O que é teologia pastoral? Né? Paul Tillich vai dizer que o bom teólogo é aquele que fala a língua do povo. Então, a partir do púlpito, da vida cotidiana do pastor, do seu viver diário, sua família, seu convívio com a sociedade, com a igreja, ali ele está fazendo teologia. Porque a teologia, ela é viva. Às vezes a gente imagina que a teologia esteja só dentro das igrejas, né, ou nos seminários. Não, a teologia, ela está na parada do ônibus, ela está na praia, ela é algo vivo, a fé, a religiosidade, a espiritualidade, a teologia, nós convivemos e vivemos diariamente com isso. Você está numa parada de ônibus, alguém chega e diz, meu Deus, que calor terrível. Aí o outro diz, isso aqui é o fim do mundo, né? Então, isso é teologia. E você, como um bom teólogo, você vai aproveitar aquele linguajar popular e vai apresentar, né, a teologia de forma correta. Né? Acontece a Covid, todo mundo falando, meu Deus, isso é o fim dos tempos, é os sinais dos tempos. Então, você entra, aproveita o gancho e entra no assunto da teologia. Então, pastor, ele vai vivenciar diariamente o seu convívio com o seu trabalho, com os seus amigos, na sua parada de ônibus, no abastecimento do veículo, na visita aos irmãos, sai do púlpito, imediatamente, né, já estão, como diz, uma irmã na saída da igreja ou na porta, já, pastor, eu estou com um problema assim com meu filho, com meu marido, e eu estou tão desanimada. E isso tudo é teologia pastoral. Né? Teologia pastoral você faz na rua, você faz no gabinete, você faz no púlpito, você faz no cumprimento com os irmãos. Então, a teologia pastoral, ela engloba todo o nosso ser como teólogo. E um bom teólogo é aquele que lê bons teólogos, compêndios e compêndios teológicos, mas ele fala a língua do povo. Ele consegue pegar aquela teologia técnica, numa linguagem mais científica, e jogar ela na linguagem do povo, para que o povo entenda. E aquela teologia ele faça bem, né, para o seu dia a dia, para os seus conflitos, para a sua fé, nos seus aconselhamentos, na sua convivência no lar, na casa. Então, o pastor, ele tem essa missão na teologia pastoral. Se alguém quiser perguntar, é só dar a mãozinha. O pessoal está vendo os slides normais, graças a Deus. Né? Então, a teologia pastoral, irmãos, é uma disciplina teológica que estuda as práticas eclesiásticas. Então, aquilo que eu falei. Teologia pastoral são as práticas pastorais e eclesiásticas da igreja no dia a dia, no seu cotidiano. Você vai colocar em prática. Vai dirigir uma reunião de membros, você tem aquela teologia prática, um culto de oração, uma visita, né? Uma ajuda aos pobres, saiu do púlpito, alguém tem um problema, subiu no púlpito, então você convive com essa prática teológica eclesiástica diariamente em sua vida. Então, estuda as práticas eclesiásticas oferecendo critérios para ação corretiva. Olha o que eu falei, né? Você vai usar a teologia na prática como uma ferramenta para corrigir atitudes, maus comportamentos, palavras, conflitos de igrejas ou fora da igreja. Então, você vai utilizar essa teologia para ajudar, para edificar, para corrigir e tudo mais. É a parte da teologia cristã que cuida da aplicação prática dos ensinamentos teológicos, a ação pastoral da igreja e a vida cotidiana de cada crente.
principalmente a formação dos fiéis, leigos ou clérigos, enquanto filhos de Deus e membros da igreja, conduzido ao reto caminho da palavra de Deus e da salvação, através dos ensinamentos emanados pela Bíblia e pela igreja. Então, essa é uma definição sobre a teologia pastoral. Ela vai estudar as práticas da teologia, as práticas da igreja, vai oferecer ferramentas e recursos para corrigir, para consolar, para confortar, para edificar, e a parte da teologia cristã que cuida da aplicação prática dos ensinamentos teológicos na ação pastoral da igreja e a vida cotidiana de cada crente, né? Principalmente a formação de pessoas leigas para ajudar no ministério, oficiais, presbíteros, diáconos, pregadores, evangelistas, né? Ação social, recepção, seminaristas e cursos. Então, você vai utilizar toda essa ferramenta para preparar obreiros, preparar também pessoas para auxiliar na igreja, nas congregações, na evangelização, na visitação e no desenvolvimento cotidiano do trabalho do Senhor. Enquanto filhos de Deus e membros da igreja, conduzido ao reto caminho da palavra de Deus e da salvação, através dos ensinamentos emanados da Bíblia pela igreja. Então, o pastor ele vai utilizar muita teologia bíblica. Então, por isso que ele tem que ler muitas escrituras, né? Que estudar muitas escrituras. Há um pensamento que diz assim: queres aprender? Estuda. Queres aprender mais? Procura um bom mestre. Queres aprender mais ainda? Ensina aos outros o que tu aprendeste. Né? Então, se você é capaz de ensinar o que você aprendeu e aprender o que você ensinou, né? Cora Coralina vai dizer isso. Você é capaz de ensinar o que você aprendeu e aprender o que você ensinou, né? Cora Coralina. Então, é muito interessante essa questão do ensinar. Lá em Esdras 10:7, diz assim: se propôs Esdras no seu coração de, primeiro, aprender a lei do Senhor. Segundo, praticar a lei do Senhor. E terceiro, ensinar a lei do Senhor em Israel. Então, primeiro, aprendendo, praticando o que você aprendeu, é uma forma de aprender e de ensinar, e ensinar. Veja que Neemias primeiro aprendeu, Neemias segundo praticou, e depois Neemias ensinou. Em Israel, os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma responsabilidade muito grande com relação ao pastor. Na nossa segunda transparência, né, nós vamos ter aqui quais as áreas de atuação da teologia pastoral. Então, quais as áreas de atuação da teologia pastoral? Primeiro, a teologia de missões. O pastor ele tem que ter uma visão missionária. O pastor, ele precisa ter essa visão missionária para que ele possa passar para a igreja. Aqui é Atos dos Apóstolos, está Aros, mas é Atos. 3:11 diz que a igreja orava, a igreja servia e a igreja jejuava. Então, a igreja de Antioquia, ela estava orando, ela estava jejuando e ela estava servindo a Deus. Era uma igreja grande, tinha crescido, tinha sido abençoada, mas o Espírito Santo disse à igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Então, veja que era uma igreja que estava crescendo na sua localidade, tornou-se uma igreja um fenômeno, crescia assim de uma forma assustadora, foi preciso buscar Paulo, os doutores, os mestres, para a demanda que era grande, para ensinar, discipular. Enquanto eles oravam, enquanto eles discipulavam, enquanto eles evangelizavam, então o Espírito Santo mandou que a igreja separasse Paulo e Barnabé para a obra missionária.
Porque a obra de evangelização ela é permanente. Você está numa igreja, então você prepara uma equipe ali, é algo mais econômico, ali mesmo da localidade, os irmãos da igreja, você sai evangelizando, você entrega um folheto, você faz um grupo de estudo bíblico, um grupo no lar, faz outro, evangelização, pregação ao ar livre, e assim você vai fazendo aquela evangelização local. Mas quando se fala de missões, missões ela é mais dispendioso, é mais caro fazer missões, né? Então você vai ter que deslocar um casal para um seminário, para uma preparação, depois você vai mandar aquele casal para outra cidade, para outro estado, para outro país. Às vezes tem filho, tem que ter casa para morar, água, luz, telefone, aluguel, despesa, passagens, se tiver saúde, e assim sucessivamente. E aquele missionário vai ter um prazo de 2, 3, 4 anos para estabelecer aquele trabalho e preparar obreiros daquela localidade para que a evangelização naquele local continue e seja permanente, porque aquele missionário vai embora, ele pode ir para outra localidade e ele vai deixar aquele trabalho estabelecido. Então, missões e evangelização. Então, o pastor ele precisa também ter a visão de missões e evangelização. Quer ver, você vê pastor dizer, eu não tenho dom de evangelizar. Eu não tenho dom de missões. Mas não significa que eu não seja evangelista, não proíbe de eu entregar um folheto. Pelo fato de eu não ser evangelista, não me proíbe de eu visitar alguém. Não me proíbe que eu possa convidar uma família para ir na minha igreja. Por não ser evangelista e não ter visão missionária, não me proíbe de eu ir no mercado público, fazer um culto ao ar livre, uma pregação, numa rua, num avanço missionário. Então, para fazer esses trabalhos, não precisa de ser evangelista. E isso tem acomodado muitos líderes, muitos pastores. Não, eu não tenho dom de evangelista, não. Aí ele fica lá na igreja, prepara a equipe de evangelização, mas ele nunca foi. Né? Tem igrejas aí que o irmão diz, pastor, eu estou há anos aqui no meu departamento de evangelismo, a gente evangeliza, mas o pastor nunca vem com a gente, nunca está apoiando, nunca... Então, é a obrigação dele, mesmo que ele não vá todos os domingos, mas ele tem que ir uma vez ou outra para dar aquela força, né, da evangelização na igreja. Tem outros irmãos, por exemplo, que oram e é culto matutino, não sei, ele é dirigente há 10, 15 anos do culto matutino, mas ele disse que nunca uma liderança apareceu, raramente. Às vezes o pastor não vai, e eles vão com aquele grupinho orando, e o pastor diz, não, porque eu não tenho o hábito de orar, não tenho o dom de orar. Isso aí não existe isso. Você tem a obrigação e a missão de fazer teologia, missões, evangelização, você tem que estar motivando crianças, jovens, adolescentes, adultos, né? Por exemplo, eu não tenho habilidade de trabalhar com crianças, mas tem uma equipe que trabalha com crianças, mas quando elas estão lá no evento, eu estou lá junto, né, das crianças, dando meu apoio, participando, né, e tal, fazendo oração para iniciar o trabalho, e contribuo, ajudo, incentivo, e assim sucessivamente, jovens, adultos e adolescentes. O pastor, ele precisa trabalhar com a teologia de missões, evangelização, jovem, criança, adulto, ele precisa estar a par de toda a gestão da igreja, estar não centralizador, mas no sentido de estar cooperando com o trabalho, né? A psicologia pastoral, por exemplo, ou a psicologia da religião, é também uma teologia prática pastoral. Ele precisa ter um conhecimento básico, né, de psicologia pastoral, porque é aquela matéria lá que a gente paga no seminário, psicologia pastoral, é muito interessante, ou psicologia da religião, a gente precisa, pelo menos, fazer um básico dessa área, para que você possa entender, às vezes as pessoas da igreja, mas tornam-se fanáticas, né? Criam um tabu religioso, né? Tudo é proibido, e começa a criar um problema dentro da igreja, porque ele tem um problema psicológico. E, às vezes, ele tem patologias psicológicas, né? Às vezes, ele tem problemas de esquizofrenia, e você, às vezes, não sabe.
às vezes ele tem personalidade dupla, e tem problemas na área de sexualidade. Então, há uma série de problemas que envolvem a ovelha e que o pastor precisa entender e conversar com ele e procurar ajudá-lo. Caso o pastor não consiga resolver a questão da patologia da sua ovelha, ele deve indicar um profissional, um psicólogo, uma pessoa que possa dar um auxiliar àquela ovelha, porque às vezes a pessoa vem sofrendo com seus problemas psicológicos, né, de culpabilidade, de pecado, e ele não cresce na fé, e aquilo vai criar um problema dentro da própria comunidade, né? Então, a psicologia pastoral é muito interessante. Por exemplo, a moça começa a namorar com o rapaz, mas a moça é super ciumenta, aí o rapaz deixa de ter amizade com os irmãos da igreja, aí começa a criar aquele grupo, aquela problemática dentro da igreja, e o pastor precisa detectar isso e procurar o departamento, pessoas que possam ajudar ele naquela área de psicologia pastoral, psicologia da religião. Outra ferramenta que é diariamente utilizada pelo pastor é a homilética, né? Oficina de sermões, né, discipulado nas áreas similares. Então, ele precisa, né, entender, ter consciência claramente das questões do seu sermão, da homilética, né? Ele não pode deixar de vacilar com relação à sua preparação de sermões. Então, ele tem que ter a sua meditação diária, o pastor precisa ter a sua devocional todos os dias, ele precisa orar diariamente, e ele precisa ouvir a voz do Espírito para que Deus, nas suas reflexões, nas suas meditações, lhe dê palavras, né? E nessas palavras ele vai estudando e Deus vai lhe dando sermões. Ele não é para preparar só o sermão quando ele estiver escalado para pregar. Então, o sermão, o pastor, ele precisa estar conectado naquela preocupação de estar sempre orando com Deus, em conexão com Deus, para que Deus lhe dê constantemente sermões, para que no momento necessário, né, mesmo que não esteja escalado, ele tem lá o seu esboço, tem lá seus arquivos de sermões, até mesmo dentro da Bíblia, eu conservo sempre na minha Bíblia 2, 3 sermões, né, que Deus me deu, eu guardo ali. Às vezes eu não estou na escala, mas eu fico por ali orando, de repente o pastor faltou, né? De repente aconteceu um imprevisto, e aí você tem aquele sermão que Deus lhe deu, você ora e vê conforme a necessidade que aquela igreja, aquela comunidade está participando. Porque tem pastor que passa a semana sem se preparar, quando é no sábado, ele vai lá na internet e puxa um sermão, né? Ou meia hora antes do culto ele se ajoelha, aí vai preparar um sermão 30 minutos antes, e aí não dá certo. Ele começa a não ter mais alimento, nem para ele, nem para a ovelha. Ele precisa se alimentar como servo de Deus, a meditação, e pedindo a Deus diariamente, constantemente, sermões, para que ele possa ter o seu acervo, né, de sermões que Deus lhe deu. Por exemplo, John Wesley, ele antes de morrer, dizem que ele ainda tinha 200 sermões guardados, arquivados, que ele nunca tinha pregado ainda. Então, é um homem totalmente dedicado a essa área de sermões, tá certo? Na obra de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está sendo claro aí? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Ninguém quer falar? Então, quais as áreas de atuação da teologia pastoral? Teologia de missões, tá certo? É uma área que o pastor precisa estar conectado. Não justifica ele dizer que não tem visão missionária, tá certo? Nem justifica ele dizer que não é evangelista. Ele pode não ser evangelista, que nem todo mundo tem que ser evangelista, mas quem não é evangelista
pode entregar um folheto, pode ir para uma praça, pode convidar um amigo para ir para a igreja, pode participar de um culto ao ar livre, pode carimbar folheto em nome da igreja e distribuir no seu, onde você for passando, pode fazer um... Então, não justifica você só evangelizar se for evangelista. Evangelista é evangelista. Nem justifica também a igreja não fazer missões e o pastor argumentar que ele não tem visão missionária. Ele tem a obrigação de passar para a igreja a visão missionária. Se ele não tiver habilidade para isso, ele faça um culto a cada 2 meses e convide alguém que é especialista na área, ou uma vez por ano faça uma conferência missionária, peça alguém para colocar os nomes, contribuir com parcerias, e aqui e acolá, a cada 2 meses, ele pode trazer um pastor que trabalha na área missionária e fazer um trabalho missionário na sua igreja para conscientizar a igreja, inclusive ele, sobre a obra missionária. Da mesma forma, a evangelização. Ele tem que dar sempre aquela equipe, aquele irmão que gosta de evangelizar, ele tem que estar junto, incentivar, e, à medida do possível, ele, uma vez ou outra, junto com aquele irmão, também fazer a evangelização. Não justifica você dizer que não tem o dom de evangelizar, por isso que você não evangeliza, né? Que a tarefa primordial da igreja é evangelizar. Oi, boa noite, graça e paz. Amém. Prazer, professor. Aqui é o pastor Luzimar, sou de Brasília, Distrito Federal, ok? Certo, meu irmão, pode falar. Você falou uma coisa interessante. Eu estava no trânsito, que eu ainda voltando do trabalho, mas o que acontece? A questão, você está falando de psicologia, né, pastoral. A tarefa, né, na maioria das vezes, de aconselhamento. E a gente aconselha, a gente fala, a gente ensina, né, através mesmo das próprias lições de vida, né? E as pessoas, elas ouvem, mas acontece, pastor, que muitas vezes elas, o mundanismo, o pecado, prende tanto elas, a tal da axiologia. Eu acho isso, eu penso assim, eu penso daquela forma. Hoje em dia, nós estamos cercados de pessoas assim. Tem pessoas assim, que elas acham muito e não procuram resposta na palavra. E a gente aconselha, e chega um determinado momento que elas não ouvem, elas ouvem o conselho, mas elas não querem acatar mais. Ou seja, elas confrontam o custo da própria vontade delas e acabam se frustrando lá na frente, né? Essa foi uma observação que Muito bom. Olha, primeiro, você tem que entender o seguinte, que o seu ouvido e o gabinete pastoral, quando você estiver aconselhando alguém, é sagrado. O que alguém me diz no meu ouvido e no meu gabinete é sagrado. Eu não posso passar adiante, né? Segunda coisa, quando a pessoa lhe procura para aconselhar, né? Então, alguma coisa ela quer ouvir, né? De repente ela vai lhe procurar porque ela quer ouvir uma coisa que ela gostaria de ouvir, né? Que você concorde com o que ela está dizendo. Por exemplo, uma senhora me procurou e disse, pastor Pedro, eu sou casado, eu sou viúva e minha aposentadoria é R$10.000. Eu estou gostando de um rapaz aí, mas ainda não posso namorar, nem me casar, porque eu vou perder minha aposentadoria. O que é que eu faço? Eu disse, a senhora escolhe uma coisa ou outra. Ou a senhora fica com a aposentadoria e não casa mais, e fica com a aposentadoria e com Jesus, né? Ou a senhora deixa a aposentadoria, casa com o moço, tá certo? E ele é crente e tal, vai viver sua vida e os 10.000 ficou para lá, né? Você não pode, em hipótese alguma, pecar contra Jesus Cristo. Ela disse, mas esse dinheiro para mim, o rapaz que eu estou gostando, ele não tem condições. Então, a senhora esqueça esse assunto, tá certo? Esqueça esse assunto, não case, diga para ele que não dá certo, que você vai sacrificar a sua vida por esse valor, e porque não pode desagradar Jesus, e vá orando para que Deus lhe dê uma solução. De repente, as leis do país podem mudar a seu favor. Então,
Agora, o que é que ela talvez quisesse que eu dissesse? Não, mas pode casar, se ela dá um jeito aí, ou se junta, e Deus vai saber disso. Deus... Então, o que ela imaginaria, talvez, é que você fosse fazer isso, mas a gente não pode abrir mão, a gente tem que ser sincero naquilo que a gente tem que ser sincero, o que pode, pode, o que não pode, não pode, né? E aí nós oramos para ela, como ela era uma pessoa piedosa, então ela seguiu o meu conselho, entendeu? E até hoje ela vive bem, está satisfeita, agradeceu, entendeu? De repente não dava certo, tudo, tal, tá entendendo? Então, por exemplo, de 20 pessoas que lhe procuram, vamos imaginar que 50% lhe escutam, porque ele lhe procurou, né? Agora, quando o pastor procura a ovelha que não quer ouvi-lo, aí ele realmente ele fica mais difícil ele ouvir, porque ele não quer ouvir o pastor. Mas se a ovelha lhe procurou e ela tem o ouvido de ovelha, é uma pessoa piedosa, e ela está lhe procurando porque ela quer o bem dela, espiritual e da comunidade, e quer agradar a Jesus Cristo, ela vai ouvir o Senhor. Agora, se tem um jovem rebelde, aí eu chamo ele obrigando ele a ir no meu gabinete, para falar com ele, e eu exigir isso, exigir aquilo, ele não vai me ouvir, porque ele não está indo voluntariamente para ouvir o conselho do pastor. Não, a ovelha, ela escuta o pastor, né? Então, às vezes, a gente tem que analisar o caso, se a pessoa quer realmente ouvir, se ela quer realmente agradar a Deus, ou se ela não quer. Se ela dissesse, não, pastor, eu não vou aceitar seu conselho, não. Então a irmã pode casar. Faça a sua vontade, se case, a igreja simplesmente não vai aceitar, vai tirar a irmã do rol de membro, e a irmã continua casada. No dia que a irmã quiser vir para a igreja, pode vir sem problema nenhum, nós não vamos ficar inimigo, nem nada. Se ela tivesse feito isso e tivesse, por exemplo, dado errado, o cara deixasse ela e tudo, ou perdesse. Então, aí era consequência com ela, entendeu? Então, essa questão de psicologia pastoral, primeiro segredo, o meu ouvido e o meu gabinete é sagrado. Não pode passar adiante, nem pode dizer para ninguém o que aquela pessoa lhe confessou. Né? Que ela foi para você, pediu um segredo e tal, pastor, me ajuda assim, assim, assim. Então, ouvido de pastor e gabinete de pastor é sagrado, a não ser que seja uma coisa comprometedora, né, que envolva a justiça, que envolva um crime, de pedofilia, de assassinato. Aí você tem que criar um meio de chamar essa pessoa que lhe procurou para ela mesma tentar confessar e resolver, porque senão isso vai lhe envolver e comprometer. Né? Porque se você guarda um segredo que lhe compromete também, então, de repente, entra a Polícia Federal no jogo, o pastor sabia. Aí você pode também se comprometer. Eu estou falando de assuntos espirituais, em que você pode e deve ouvir e deixar em segredo, né? Na questão da psicologia pastoral. E o pastor deve fazer pelo menos um curso de aconselhamento, né? Se ele vê que aquela pessoa tem problemas psicológicos, problemas de trauma, psiquiatria, esquizofrenia, então você deve estupro, problemas mentais, coisas horríveis, então você deve recomendar um psicólogo cristão profissional. Aí, olha, esse pastor aqui, esse amigo meu, essa irmã, ela é uma psicóloga crente, ela vai lhe ajudar, você vai lá, conversa com ela, pede um abatimento, e aquele irmão faz um tratamento com ela, porque ela é profissional, ela tem formada na área, então ela pode ajudar, você vai na parte espiritual e ela vai na parte científica, e aí você muitas vezes pode salvar aquela ovelha de trauma, de problemas no casamento, problemas de relacionamento com o marido, com o esposo, na própria igreja, problemas de várias espécies. Então o pastor não pode descartar a questão do psicólogo nem do psiquiatra. Isso, a gente tem que acabar com essa ideia de que tudo é demônio, não. Tem coisas que são patológicas, de trauma da infância, da criação, e que a gente não aconselhou. Pastor? Oi, pastor Pedro? Problemas de trauma psicológico em nossas ovelhas, ou até em nós mesmos,
que depende mais da gente do que de Deus. Então, a gente tem que recorrer, né, um psicólogo cristão, porque no nosso meio se propagou muito isso, que quem vai para psicólogo, né, é doido, é porque tem demônio, é porque não sei o quê, psiquiatria, que nada. Então, tem que ter um equilíbrio em todos esses aspectos, né, para a gente poder não passar por caminhos aí errados. Então, a homilética, oficinas de sermões, você tem que ter sempre uma canetinha, um pedacinho de papel, um rascunho, do lado da sua Bíblia, ou dentro da sua Bíblia, para você estar sempre anotando aquilo que você meditou, que Deus lhe deu, e dali você transformar num sermão, transformar numa reflexão, numa palavra bíblica, para que você esteja sempre se alimentando e alimentando sua ovelha. Então, essa ferramenta da homilética, de oficina de sermão, é constante em nossas vidas como pastor. Não deixe para preparar seu sermão somente no dia ou um dia antes de você ir pregar. Prepare antes, comece a alimentar-se com aquele sermão durante um mês, até Deus lhe concretizar para você pregar na igreja, e prega aquele sermão com unção, com conhecimento, com conteúdo, né? Para que as ovelhas sejam alimentadas mesmo. Então, quais as áreas de atuação do pastor? Teologia de missões, evangelização, psicologia pastoral, homilética e exigências morais e espirituais. É exigido ao pastor a vida moral e espiritualidade. O pastor não pode ser brigão, não pode ser carnal, não pode ser pavio curto, porque se ele for, ele perde a sua credibilidade como pastor. Se você compra e não paga, né? Se você bate na esposa, se você é grosso com os filhos, se você é grosso com a mulher, né? Se você é ruim de relacionamento com os colegas, tudo é confusão, tudo é briga, tudo é contenda, você vai perdendo a sua credibilidade moral. Por exemplo, a sua vocação, irmãos, é sagrada. Deus me chamou, Deus me vocacionou, ninguém tira isso de mim. Mas se eu cometer um pecado grave, por exemplo, de pedofilia, isso se espalhar na cidade onde sou pastor, eu não deixei de ser pastor, não. Eu não perdi o meu chamado, a minha vocação, não, porque é irrevogável. Mas eu perdi a minha autoridade, a minha credibilidade, a minha moral como pastor naquela igreja, naquela cidade e naquela denominação. Então, eu tenho que procurar uma ajuda, cumprir a disciplina, procurar um tratamento para que Deus tire isso da minha cabeça. E lá adiante, se, não sei, você tiver uma oportunidade, você conseguir se resgatar em outro reduto. Porque naquela localidade você foi vocacionado, você é chamado, você tem conhecimento, você é um pastor, você trabalhou na igreja, fez outro, mas a partir daquele momento moral, você perdeu a sua autoridade e a sua credibilidade para ser pastor. Então, isso é muito interessante que a gente entenda isso. E é por isso que tem que ter o pastoreio de pastores, a ajuda dos colegas, você tem um colega seu para você conversar, ou se não quiser, vá procurar um colega de fora e, assim, converse com ele, diga seus problemas em casa, sua família. Tem muitos pastores me pastoreando aí com problemas terríveis dentro de casa, vivendo uma aparência, né, de briga de mulher, com filho, com isso, com aquilo, e levando a coisa com uma barriga. Né? Isso lá na frente estoura no ministério dele, e aí ele perde toda a credibilidade como um homem que tem moralidade para ser pastor, né? E as questões espirituais. Oi. Muito, muito grata por o senhor tocar nesse ponto do pastoreio de pastores. A maioria das vezes que eu pergunto a um seminarista, a um pastor, se conhece pastoreio de pastores, especialmente aos seminaristas, aos formandos, eles desconhecem o pastoreio de pastores, né? Nós tivemos o privilégio, eu e meu esposo Hans, que é pastor do Betel, de sermos mentoreados pelo Douglas e a Bárbara Lemp. Não sei se o senhor conheceu o Douglas, né?
E, assim, gostaria muito que o senhor pudesse compartilhar um pouco com os nossos alunos, ou agora ou na hora, no momento que o senhor achar mais Vou adequado. compartilhar agora. Olha, o Amém. Pastoreio de Pastores, ele foi criado mais ou menos na década de 2000. Antes não tinha, o pastor tinha vergonha de falar dos seus problemas para outra pessoa, seus conflitos, seus problemas, porque os colegas, às vezes, nem guardam segredos. Você conta um segredo para um colega seu, ele já sai espalhando. Ele está sabendo aí, ele fulano, rapaz, e tal. Então, isso gerava um desconforto. E os pastores eram também penalizados, acusados, se ele fosse procurar um psicólogo. O pastor procurando psicólogo, meu Deus do céu, isso é coisa do Satanás, esse homem está ficando doido. Então, ele era discriminado. Então, havia muitos problemas nos bastidores, divórcios, aí era excomungado, era uma coisa terrível. Então, o pastor, às vezes, preferia viver um casamento sofrido, de traições, às vezes, dele ou da mulher, um problema nos filhos, isso, porque ele não tinha confiança com quem ele poderia conversar. Porque ele não pode conversar com todo mundo, o pastor não pode conversar com qualquer pessoa, nem até mesmo com ovelhas. Então, ele tem que ter o seu tutor. Na Igreja Católica, cada padre tem o seu tutor. Cada padre tem o seu tutor. E, por exemplo, na Igreja Batista, vamos falar da congregacional, nós temos um conselho chamado Departamento de Atividades Ministeriais. Então, esse Departamento de Atividades Ministeriais são constituídos por 9 pastores conselheiros. Eles já são de 20, 30 anos de pastorado, 40, 60 anos para cima, 50. São pastores já experientes. E no grupo desses 9 pastores, tem 2 pastores psicólogos, obrigatoriamente. Certo? Obrigatoriamente. Então, eles vão ouvir o colega, o desabafo, as lamúrias dele, os problemas dele na igreja, as depressões. Porque, olha, 50% dos nossos problemas, se a gente falar, já resolve muita coisa. Só uma pessoa para lhe ouvir, desabafar, problema da igreja, decepções, o pecado mesmo que você tem, está escondendo, aquilo está lhe corroendo, lhe maltratando. Então, isso faz parte do pastoreio de pastores. Quando a denominação percebe, então o que acontece? Encaminha ele para um psicólogo mais próximo da região dele. Por exemplo, está com depressão, então manda ele para um pastor, uma missionária, uma pessoa crente que tenha psicologia para tratar dele, ou um crente que tenha psiquiatria, que no caso dele pode depender de um psiquiatra, né? O esquizofrênico, por exemplo, agressivo, ele tem que ir para um psiquiatra. Tem muitos pastores esquizofrênicos, entendeu? Que você não pode dizer nada com ele, não pode dizer que está errado, porque ele já escanteia, já bota você para fora da igreja, que ninguém pode, o servo do Senhor, é ungido de Deus. Então, isso é um princípio de esquizofrenia, entendeu? O pastor tem que ter diálogo, ele tem que ouvir os contras e os prós. Pastor, isso aqui não está certo, não, porque tem boca que diz não. Isso aqui está errado, pastor. Como é que pode um negócio desse, assim? E você ter a habilidade de ouvir a crítica. O que é criticar? Criticar é avaliar. Criticar é corrigir. Então, você tem que fazer uma reunião com os oficiais, ver o que é certo, o que está errado, onde você está errando, você está acertando e tal. O que eu posso melhorar? É essa filosofia que nós temos que implantar na igreja. Mas não, ninguém pode dizer nada, ninguém pode que o homem é bravo, o homem fica logo valente e não botou mais eu para pregar, não botou mais para cantar, porque eu fui discordar dele. Então, isso, irmãos, é um defeito horrível e terrível na teologia pastoral que precisa ser corrigido. Então, a teologia, o pastoreio de pastores, vai trabalhar essa área financeira, problema sexual, problema de traumas, família, esposa, finanças, né? Igrejas. E aí tem casos que tem que ter uma disciplina, ele tem que ser disciplinado às vezes, para que ele aprenda. Aí dessa disciplina tem igrejas que tem até tipo uma clínica da alma, onde se coloca lá os pastores com a família, ou ele fica fazendo assim, tipo tratamento,
ali tem piscina, tem psicólogo, é como se fosse uma casa de recuperação, né? Tem igrejas assim, né? Tem a Igreja Batista, Congregacional, a Presbiteriana, elas são organizadas nesse nível. Agora, aquelas outras igrejas mais pentecostais, mais voltadas, aí elas acham que o pastor não precisa, o pastor é um super-homem, né? Então, essa pastorio de pastores, ele é bem divulgado e bem trabalhado, pelo menos nas igrejas batistas, nas igrejas congregacionais, tem cursos também oferecendo encontros de pastores, pastorio de pastores, aí tem encontro de filhos de pastores, só os filhos de pastores, para ver questão de trauma, de problemas, de dificuldades que existem. Porque nós, irmãos, nós viemos de gerações passadas, nossos pais, nossos avós, nossos professores. Então, nós temos nossas virtudes e nós temos nossos traumas. Traumas, às vezes, que a gente ora e não se cura, porque depende mais de nós do que de Deus. Então, a gente tem que procurar ajuda. Às vezes, até um aconselhamento. Você alivia. Eu mesmo já fiz tratamento psicológico. Eu e minha esposa. Nós fizemos tratamento psicológico. E era para eu ter feito isso há muitos anos atrás. Porque um profissional experiente nos ajudou numa crise que nós estávamos vivendo. Então, como é importante isso? E aí você começa a curar a sua própria alma. E aí você vai entendendo os conflitos das outras pessoas. Mas esse tabu, irmão, ainda perdura nas igrejas, né? Principalmente em igrejas muito pentecostais, que tudo é pelo Espírito Santo, e aquela coisa toda. Então, as pessoas com traumas, compra e não paga, vaidosos, orgulhosos, né? Só ele que sabe, só ele que entende. E tudo isso são traumas que não se resolve assim em apontar, não. Às vezes ele tem que fazer um tratamento para que ele se liberte daquilo que estava atormentando. Aí, às vezes, tem dificuldade de crescer espiritualmente. Porque a espiritualidade, irmãos, ela vai também contribuir, sim, com a nossa mente, com o nosso psique, com a nossa questão. A irmã botou aqui a CEPAL, exatamente. A CEPAL tem esse trabalho também de pastoreio de pastores, né? Muito bom, muito desenvolvido. Então, vocês, já que são seminaristas, já poderiam já ingressar nisso aí. Vocês estão no ministério missionário, pastoras, pastor, família de pastor, tem encontro de filhos de pastores. Procurar isso aí para ajudar a você a se libertar de certas amarras, para que você flutue livremente da sua comunidade e da sua igreja. Amém. Entendeu? Pastor, deixa eu Imagina um só... pastor, por exemplo, vamos imaginar um pastor com problema de lascívia. Ele é tormentado de dia e de noite. Então, ele fica desejando uma, desejando outra, olhando para a perna de um, olhando para a perna do outro. A irmã não pode cruzar a perna lá no banco da frente, que ele não consegue se concentrar para pregar, porque a irmã está com a perna cruzada. Então, isso é problema. Porque a irmã cruzou a perna, ela está errada, mas muito mais errado está eu de eu ficar olhando, ou pensando, ou maquinando alguma coisa. Eu tenho que me libertar disso. Porque as minhas ovelhas é como se fossem minhas filhas. A Bíblia diz que as mais velhas são minhas mães. As irmãs da minha idade são minhas irmãs. Os mais jovens são meus filhos. E as crianças. É assim que Tito ensina como eu tenho que pastorear minhas ovelhas. E para isso eu preciso me libertar das amarras. De inveja, porque o seminarista pregou melhor do que eu, aí eu já não boto o pobre do seminarista para pregar, porque ele está pregando melhor do que eu. Pastor, cuidado com o fulano, que ele quer tomar seu lugar. Gente, se Deus me tirar da igreja, a minha paróquia é o mundo. Eu tenho o mundo inteiro para pregar. Se ele quiser ficar com ele, que fique. Eu vou me embora para outro canto. Então a gente tem que... Olha, eu não sei o que é ciúme, eu não sei o que é inveja. O cara pregar bem, aleluia, glória a Deus, eu coloco ele mais vezes e tudo. Então, são coisas que eu me libertei. Eu me libertei disso. Né? Porque tinha tudo isso na minha cabeça. O cara pregava bem, eu ficava botando defeito na mensagem dele. O seminarista que estava se despontando, eu começava a maquinar o camarada, a prejudicar o rapaz. E aí, eu procurei, minha esposa dizia, meu filho está errado.
Aí eu fui procurar um tratamento psicológico, até que eu me libertei. Entendeu? Então, isso custou muito caro para mim e para o meu ministério. Né? Então, exigências morais e espiritualidade. Educar, ensino e aprendizado. O pastor é um educador, o pastor é um professor. Você tem que ensinar e tem que aprender. Cora Colarina diz, feliz é aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Feliz é aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Cora Coralina. Então, isso é muito importante. Guimarães Rosa vai dizer, o verdadeiro mestre é aquele que, enquanto ensina, de repente, ele aprende. Então, você está na igreja dando um estudo, o irmão faz uma pergunta, você não sabe, diga que não sabe. Irmão, eu não estou sabendo desse assunto, não. Mas vamos pesquisar? O irmão pesquisa de um lado, eu pesquiso do outro, nós temos internet, é tudo mais fácil, e vamos ver o que a gente discuta aqui na próxima aula, da escola dominical. Aí o camarada traz, um diz uma coisa, um diz uma coisa. Você cresceu, ele cresceu, e você foi humilde. Entendeu? Porque tem aluno que pergunta já sabendo, só para saber se você sabe. Tem aluno que pergunta porque não sabe. Tem aluno que pergunta para se mostrar. E você tem que ter toda essa psicologia na sala de aula. Na escola dominical, no culto de doutrina, numa palestra. Você tem que fazer uma leitura da sua sala de aula para saber quem são as cabeças. Você tem que fazer uma leitura mínima psicológica dos seus alunos para você entender o que está por trás da intenção da pergunta dele, para você poder se posicionar de forma diplomática, correta e elegante. Então, educar. Orações, visitas, pregações e ações de graças. Então, quais as áreas de atuação da teologia pastoral? Teologia de missões, evangelização, psicologia pastoral, ou psicologia, né, da religião, você também vai tratar com católico, sociologia da religião, homilética, oficinas e sermões, discipulados, áreas similares, exigências morais e espirituais por parte do pastor, educador, ensinador e aprendiz, orações, você tem que ser um homem de oração, o pastor tem que orar, tem que ensinar a igreja a orar, e você tem que orar até ter certeza que você esteja orando. Porque às vezes a gente está orando como pastor, e tantas preocupações, que a gente, enquanto está orando, a gente está resolvendo os problemas. Orando e resolvendo problemas, pensando no irmão e orando. Não adianta. Você tem que se render totalmente à oração. E você tem que orar e ter certeza que você está orando. E perguntaram a Russell Shedd, se o senhor voltasse ao passado, e durante toda a sua vida, o que o senhor faria diferente? Ele disse, eu oraria mais. Eu teria orado mais. Então, irmãos, o que a oração não resolver é porque a oração foi pouca. Às vezes o pastor calado resolve muito mais problema do que falando. Não leve queixa para o púlpito, não leve desaforo para o púlpito, não dê sermão de carapuça, saiu de uma reunião problemática, não leve essa reunião para o púlpito, não desabafe, não se coloque como vítima, nem coloque o rebanho contra o povo. Seja totalmente ético, seja um homem de oração mesmo. Visita, o pastor tem que visitar. Não, mas eu não gosto de estar bajulando ovelha, não. Pastor que visita ovelha não é bajular ovelha, não. Você vai uma vez, ele não veio, ligou, não veio, não quer ir mais, você vai. Tentou, ele não quer mais ir para a sua igreja, tudo bem. Você dá a sua cartinha, fique na paz, vamos ficar amigos e pronto. Agora, ele não foi mais, liga. O que houve, irmão? Não, eu estava viajando, senti sua falta, tal. Mas ele não está. Você tem que fazer visita, orações, visitação, pregações e ações sociais. Então, se você quer ser pastor, está fazendo o curso, tem essa vocação, então tem todas as atividades. O pastor tem que bater o escanteio, correr e fazer o gol. De cabeça mais. Então, é essa a missão. Agora, para isso, para ele desafogar, ele vai ter que dividir as tarefas, a administração de igreja, um grupo de evangelização, um grupo de visitação, e quanto mais a igreja maior, mais você tem que desenvolver liderança dentro da sua igreja,
para que você desafogue as suas tarefas e fique concentrado na oração, na pregação da palavra, aqueles casos mais graves, no aconselhamento, aquelas coisas mais pastorais diretamente. Né? Mas numa igreja pequena, a gente tem que bater o escanteio, correr para fazer o gol e ainda fazer mais de cabeça. Né? Aí acontece tudo isso em igrejas pequenas. Né? Então, nós vamos agora para a nossa terceira transparência. A cura da alma. Esse livro aqui, depois vocês podem ler, Ciência, Saúde e Espiritualidade. É de um médico, né, crente, que esse livro se tornou um best-seller. Ele é usado no curso de Ciência das Religiões na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, tem um curso de licenciatura em Ciência da Religião. É a única universidade pública que tem esse curso no Brasil. Tem esse curso também na Mackenzie, tinha na Metodista, mas ela fechou, e não sei se tem na USP, São Paulo. Mas esse curso ele vai tratar também da ciência, da espiritualidade e da saúde. E o pastor, ele é um capelão cristão. Ele também faz parte, ele cuida de almas. O pastor é um cuidador de almas. Né? Então, o que tem a ver ciência, espiritualidade e saúde com visita aos enfermos? Nos abrigos, nos asilos, nas residências, dos hospitais, de um modo geral, encontramos pessoas necessitadas de uma ajuda espiritual e um apoio assistencial. Né? Uma palavra de fé, uma palavra amiga, no momento certo e pronunciada com muita sabedoria. Encontramos no leito pessoas de religiões diversas, e é extremamente necessário que se forme uma capelania capacitada que forneça treinamento aos voluntários e orientando-os a respeitar a crença e a religiosidade do doente. Então, veja bem, os hospitais se organizaram muito em capelania. Aquela, eu acho que é Frazão, ela tem um livro, ela é trabalha nessa área lá em São Paulo, capelania hospitalar. E isso gerou uma organização em todo o Brasil de hospitais públicos e particulares sobre capelania hospitalar. Então, tem a capelania católica, capelania evangélica, tem a capelania espírita. Então, o que é que acontece? Você é treinado a saber, a entrar no hospital, a sair, a não sentar no leito, a não contaminar o doente, a falar baixo para não estar gritando dentro do apartamento do doente, a orar baixo, a entender aquele momento que o doente está passando, se é uma doença leve, se é uma doença grave, se é um câncer, se vai morrer. Que palavra você precisa preparar para aquele doente naquele momento, fazer uma oração, para que ele tenha uma palavra de conforto e aquela palavra ajude a recuperar a sua doença. Porque a visita não é só uma visita para dizer que foi quando estava doente, não. Ela tem um sentido também de restabelecer o doente. O médico sabe disso. O assistente social do hospital sabe disso. O psicólogo sabe disso. Que, às vezes, uma visita pastoral do seu pastor, ela vai dar um renovo àquele paciente que estava naquele estado triste, doente, abandonado, ninguém lembrou dele, o pastor foi lá, ou um irmão da igreja fez uma oração, trouxe alguma notícia boa para ele, e ali ele dá aquele acelerada, e o médico diz, olha, depois da visita aí dos irmãos, do pastor, ele melhorou consideravelmente. Isso é fato provado, né, dentro da própria medicina. Por exemplo, no curso de medicina, hoje, em ciências médicas, aqui em João Pessoa, e nos Estados Unidos, já foi incluída essa matéria, capelania hospitalar, no caso, ciência, saúde e espiritualidade. Está comprovado que a espiritualidade contribui para a saúde do paciente. Se você ativa a espiritualidade dele, a alma, a fé, a esperança, então aquilo ali vai trazer benefício para o sangue, benefício para os ossos, para a vida daquele paciente, e muitos deles são recuperados, né,
Quando Deus cura, tudo bem. Quando não há aquela cura imediata, mas a visita foi uma visita que trouxe uma saúde para a alma. Então, o que é que tem a ver, né, ciência com espiritualidade e saúde? Com visita aos hospitais de enfermos, nos abrigos, nos asilos, nas residências, nos hospitais, né? Um modo geral, encontramos pessoas necessitadas de uma ajuda espiritual, de um apoio assistencial, uma palavra de fé, uma palavra amiga, no momento certo, e pronunciada com muita sabedoria. Cuidado com o que você vai dizer e como você vai visitar, o horário, respeitando os horários do hospital, conversando com o assistente social, com o psicólogo hospitalar. Você tem que ter todo esse critério para não passar por cima das ordens, não querer fazer o que não é para fazer dentro do hospital, não levar alimentos para ele. Tudo você tem que perguntar à direção do hospital, né? Encontramos no meio pessoas de religiões diversas e é extremamente necessário que se forme uma capelania capacitada, que forneça treinamentos aos voluntários, orientando-os a respeitar a crença e a religiosidade do doente. Doenças. Hoje existe um campo chamado psiconeuroimunologia, relacionado à medicina psicossomática, que analisa como as experiências emocionais podem afetar a saúde física. Por isso, a importância de mantermos hábitos alimentares saudáveis e a prática habitual de exercício físico. As doenças estão, infelizmente, assolando a humanidade e precisamos de um controle emocional, tanto para nós mesmos, no convívio com pessoas que estão sofrendo com doenças de modo geral. A saúde física, doenças terminais principalmente, a saúde psíquica e o espiritual, a alma. Então, o ministro, hoje, precisa ter esse conhecimento. Ele tem que ter o básico desse conhecimento dessas doenças psicossomáticas, doenças de câncer, como é isso, por que é isso, questões emocionais do paciente. Você precisa ter uma básica disso aí para você poder se posicionar diante de um paciente. Caminhada, exercício físico, academia, tudo isso é bom para a saúde. A boa alimentação, evitar isso, o açúcar, o diabetes. Então, você tem que ter essa consciência, né, de também tratar da sua própria saúde como da sua saúde. Nessa outra transparência aqui, na quinta transparência, a irmã vai colocar aí na quinta transparência, colocar a quinta para mim, irmã. A quinta transparência, ela vai trazer o nome do autor deste livro. Tem outros autores, Haroldo Koenig. Há uma polêmica entre fé e religião, bem como a diferença dos termos espiritualidade e religiosidade. Então, o que é religião, religiosidade e espiritualidade? Se der tempo, aqui a gente vai tratar desse tema. Mas vocês poderiam já ir pesquisando e fazer em 10 linhas, uma lauda para mim, dizendo assim, explicando para mim o que é religião, religiosidade e espiritualidade. Né? Então, aí diz aqui, a obra Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, que a nova versão de espiritualidade, evoluiu para incluir o aspecto da vida que não tem nada a ver com a religião, além de muitas vezes excluir a religião por completo. Esse homem é médico e teólogo e autor relacionado à espiritualidade e à saúde física. Então, esse autor ele é médico, ele é teólogo, certo? Cristão, e ele escreveu esse livro, Medicina, Religião e Saúde. E ele vai tratar sobre religião, que tem religião que é boa, tem religião que é má, tem religião que manda matar, tem religião que deixa você esquizofrênico, tem religião que deixa você doido, entendeu? Tem religião que traz saúde para você. Mas o que é religião? E o que é religiosidade? Né? O que é religiosidade? É a prática dos ritos religiosos. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é vida. Né?
é a prática da palavra de Deus. Isso é espiritualidade. É você ter vida com Deus, né? Mas, às vezes, você é religioso, mas não é espiritual. Você é religioso, tem religiosidade, mas você não é espiritual. Entendeu? Às vezes você quer ser espiritual, mas desrespeita a religião e a religiosidade, né? E, às vezes, a pessoa é tão espiritual que não quer mais ouvir o pastor, não quer mais ouvir a igreja, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais ouvir doutrina. Não, porque ele é espiritual demais, tudo que ele diz é do céu, é espiritualidade, e aí o povo começa a acreditar no que ele está dizendo, porque ele é super espiritual. É como aquele João de Deus. Aquele cara é um louco, né? Um camarada tido como espiritual, mas cheio de problemas, traumas terríveis, né? Ao ponto de mais de 200 mulheres o cara ter feito aquilo, e um cara tido como espiritual, que ele dizia, tinha que escrever, Então, ele vivia num mundo totalmente negro, mas para o povo ele era espiritual, mas ele não era espiritual, entendeu? Ele era religioso, talvez tivesse a sua religiosidade, mas ele era um cara que precisava de um tratamento para que ele pudesse exercer realmente o que é ser espiritual, né? Moralismo, essas coisas a gente tem que entender. Moralismo, o que é ética, o que é amoral, o que é imoral, né? O que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Então, isso aí é uma coisa assim que a gente precisa estudar muito ainda, né? Tá certo? Esse curso aqui não vai abranger isso aí. Lá na frente nós vamos abranger a questão da sexualidade do ministro. Então, para incluir esse aspecto da vida, não tem nada a ver com a religião. Além de, muitas vezes, as pessoas excluem a religião da fé, excluem a religião da saúde, ou incluem a religião na saúde, e há esse conflito. Você chega num hospital de loucos, por exemplo, aí você começa a imaginar que aquilo ali tudo é demônio. Tem demônios, tem doença, tem doenças hereditárias, né, de esquizofrenia, e você tem que entender isso, você tem que sentar, ver os pós e os contras, né, para que você realmente não esteja fazendo, exorcizando pessoas que não têm demônio, entendeu? E assim sucessivamente. Então, tem que ter todo esse conhecimento, todo esse equilíbrio e conversar, acima de tudo, com os profissionais da área, né? Com os profissionais da área. Ouvi-los, né? Mesmo que você talvez não concorde 100%, mas você tem que ter respeito aos médicos, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos enfermeiros, né? Para você poder entrar no hospital de psiquiatria, né? Até que hoje estão fechando, né? Porque muitos deles estão sendo cuidados em casa, mas você tem que ter muito cuidado para, por exemplo, conversar com o esquizofrênico. O esquizofrênico, ele não aceita que ninguém o corrija, que ninguém diga que ele esteja errado, que você não pode falar taxativamente com ele. Então, ele me odeia para sempre. Ele me odeia para sempre, porque é uma doença. É uma doença. E você tem que entender que é uma doença. Não, mas eu tenho que dizer a verdade. Tem que dizer, mas tem que saber como você vai dizer a verdade. Dizer a verdade de uma maneira respeitando o paciente. Ele é um doente mental, ele tem esquizofrenia, ele é um psicopata. O psicopata não tem sentimentos, né? Ele rouba, ele mata, ele faz isso. Ele não tem sentimento nenhum, não sente nenhum remorso, né? E aí a gente precisa estudar essas patologias, né? Para a gente, como pastor, poder se posicionar e não ficar falando besteira ou dizendo besteira onde a gente chega, né, nos lugares. Eu vou ler aqui esse testemunho e logo em seguida a gente vai dar uma pausazinha de 10 minutinhos para a gente tomar uma água e voltar, tá bom? O irmão José, fictício, fez uma transfusão de sangue na década de 80 no estado do Rio de Janeiro e veio residir na cidade de João Pessoa. Depois de 30 anos, em 2010, surgiu um câncer de fígado. Segundo o médico, fruto daquela transfusão de sangue contaminado e precisava de um transplante. Esse homem era um pastor. O médico ficou na fila de espera e não foi possível. Lá em Recife,
de um transplante. Aos 64 anos, no dia 13 de julho de 2020, veio a óbito. Foram 10 anos de sofrimento, sem poder trabalhar, vivendo com auxílio doença de um salário mínimo. Uma esposa e 4 filhos pequenos, aluguel de casa, indo e vindo a Recife, a fim de um tratamento. Esteve acompanhando foi acompanhado passo a passo pelo pastor e os irmãos da igreja que conseguiam ajudá-los e também pela Secretaria do Estado. José sofreu muito com a família, privações, lágrimas, mas eram todos evangélicos e tinha muita fé e confiança em Deus e liam a Bíblia diariamente, frequentava a igreja, oravam muito por eles. Visitas na residência, hospitais, toda assistência espiritual necessária. Mas o relacionamento dele com a esposa e filhos ficou bastante abalado. Conflitos, brigas. Ele chegava, às vezes, até a agredir e bater na esposa. E chegou a esse extremo. Creio que a soma de todo o seu temperamento, emoções, bem como os reflexos da doença, contribuíram para isso. Ele dava gritos dentro de casa, ele batia com a cabeça na parede. E quando os vizinhos diziam que crente é esse, é uma crente, e ele conseguiu escandalizar o evangelho na sua vizinhança. Não chegaram a se separar porque sempre havia um contato com o pastor e com os irmãos e conselheiros, e sempre procuravam ajudá-los no aconselhamento. E aí, irmãos, eu pergunto. Essa doença, segundo o médico, o neuro, afetou ele psicologicamente. Ele era um pastor, casado, filhos, foi pastor de igrejas, mas devido a essa transfusão de sangue no fígado, ele teve um câncer de fígado e não conseguiu o transplante. Mas enquanto ele fazia o tratamento, ele foi tendo seu sistema nervoso, seu sistema psicológico afetado e sofreu muito e morreu. E a igreja nunca compreendeu ele. O pastor ia, visitava, ajudava os irmãos, mas a igreja sempre apelava que ou ele fosse disciplinado ou ele fosse excluído. Mas, irmãos, isso é uma doença, irmão. Ah, que doença, isso aí é falta de Jesus, é porque ele não é crente. Se ele fosse crente, ele tinha ficado curado ou não tinha. Então, veja só a concepção em que esse pastor enfrentou nesse problema patológico durante muitos anos. Ele ficou praticamente uns 7, 8 anos, 10 anos, sofrendo com essa doença, com salário mínimo, pagando aluguel, água, luz, 4 filhos. E a igreja pobre dava uma ajuda necessária, o Estado também, a mulher fazia faxina, e os filhos pequenos e tudo, e ele passou todo esse sofrimento durante 10 anos. Isso é teologia pastoral. Como socorrer essa pessoa, como ajudar essa pessoa e como conscientizar a igreja que esse irmão está doente. Isso é um problema patológico e que não tem como resolver, porque estava já desfiando na doença do câncer que afetou os seus neurônios. Então, isso aqui, irmãos, é algo assim que a gente vai vivendo no nosso dia a dia e a gente vai mudando a nossa maneira de ver as coisas, de ver a teologia pastoral, que ela é muito mais ampla. Porque quando você trata com alguém normal, tudo bem, o irmão é bem, o irmão está empregado, tem seu carrinho, está dando o dízimo, é uma bênção, não perde o culto, amém. E aqueles problemáticos? E os que não tem nada disso? E os que vieram da marginalização? E os que usaram drogas, que têm problemas mentais? Os homossexuais e as lésbicas? O que nós vamos fazer com esse povo que procura as igrejas? Nós não temos estrutura para isso. E temos que criar. Porque a Igreja Católica tem a pastoral
dos homossexuais, tem a pastoral das lésbicas, tem a pastoral da família. Então, quando eles falam em pastoral, eles estão cuidando psicologicamente, socialmente, com feira, com medicamentos, com toda essa obra social dentro da igreja. E a gente esquece, a gente pensa que obra social é só levar uma feira ou fazer um sopão. Vamos fazer um sopão, aí leva um sopão, com um sopão. Obra social, irmãos, ela custa mais caro, é muito mais além. Nós temos que ter mais profundidade nesse aspecto, pelo menos nas igrejas organizadas, as igrejas que têm recursos financeiros, né? As igrejas pobres não têm condições, mas as igrejas que têm um certo recurso, ela tem que ter uma clínica da alma, né? Com pastores, com pessoas que trabalham, porque não é necessário você ser conselheiro, irmão, simplesmente se você for um psicólogo. Tem muitos irmãos na igreja que têm um dom de conselheiro. São irmãos simples, mas sabem aconselhar, sabem dar um conselho. Essas pessoas podem ser usadas na igreja. Não é só o pastor que tem que aconselhar. Tem irmã da igreja piedosa, ou irmão piedoso, que você percebe que ele é um excelente conselheiro. Então, coloca ele na equipe, para que ele possa visitar, que ele possa dar um conselho, que ele possa ajudar um jovem, um adolescente, uma pessoa que está com problemas, né? Então, em várias áreas da nossa vida. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer, não? O professor, sou eu, pastor Luzimar. O meu celular havia descarregado, mas eu cheguei em casa tranquilo, graças a Deus. Bom, o que acontece você falou sobre a questão de evangelização, né? A evangelizar. O evangelista, ele... O senhor fala mais alto que eu estou ouvindo bem, não. Ok. O evangelista, a qual o senhor falou, a função do evangelista, na verdade, é ensinar também, não é isso? Olha, o evangelista é um dom, né? A Bíblia é clara. Sim, Tem o dom de evangelista. Então, se ele é evangelista, ele vai sair para evangelizar. Se ele tiver habilidade, ele pode ensinar, ele pode pregar, né? Filipe era um evangelista, e Filipe pregava, Filipe ensinava, né? Evangelizava, entendeu? Então, eu creio que o evangelista, se tem um evangelista na sua igreja, você dê pelo menos aí um curso básico. Manda ele fazer um curso básico, né? De evangelização, de pregação, de como ele manusear a Bíblia, de como ele entrar e sair. Então, isso é muito importante, porque vai aperfeiçoar o dom dele. Se a igreja tiver condições de fazer isso, faz. Se não, recomenda a ele um seminário básico, para ele fazer o curso de evangelista, de repente ele desponta para outras coisas. Curso, viu, pastor? O que eu quero dizer Aqui, assim, o evangelista... temos o curso de evangelista, curso de preparação para evangelistas. Ele vai começar... Pode mandar, viu, irmão, para cá. Ele vai começar um curso... Exatamente. Então, o Betel também tem um curso básico de evangelista que ele pode fazer online também. Entendeu? Então, vai ensinar a homilética, vai ensinar a hermenêutica, as seitas heresias, como ele preparar um sermão, como ele um plano de salvação, como ele entrar e sair numa casa, como ele fazer um culto ao ar livre, uma conferência missionária. Então, ele vai dar todo o aparato, ferramenta, para ele aperfeiçoar o dom que ele já tem. Entendeu? Se ele é pregador, ele vai pregar. Né? Estevão era um que destacou-se, né? Como foi escolhido para ser diácono, mas se destacou como um pregador, como evangelista, porque ele tem o dom e Deus abençoou cada vez mais. Então, agora o que eu quero dizer é assim, por você não ter o dom de evangelista, não significa que você não possa evangelizar. Você pode evangelizar, você pode entregar um folheto, você pode participar de um culto, você pode convidar alguém para a sua igreja, entendeu? Mesmo que você não tenha um dom de evangelista, você pode até fazer o curso básico, mesmo que não tenha um dom. Mas o dom de evangelista existe, né? Tá certo? Mas isso não significa que só quem deve evangelizar são os evangelistas. O ID, na verdade, é para todo cristão. É para todo cristão, né? Todo cristão. Porque evangelizar, você chega numa casa, conta lá como foi que você se converteu, né? Lê um texto, olha, eu me converti com esse texto, eu li, ouvi, Deus me salvou, eu era assim, e Deus me transformou e tal. Então, isso é evangelizar também, testemunhando. Entendeu? Alguém mais tem alguma pergunta? Tá,
Aí, pastor Luzimar, tem um curso do Betel aí de evangelista, viu? Você já pode divulgar na sua igreja aí, quem tiver interessado, entra aí no curso e faz live. Muito bom. Eu sei, professor, porque aqui próximo, aqui presencial, tem um curso na minha igreja mesmo. Tem um amigo meu psicólogo vai começar a aplicar aqui para evangelistas. E eu já faço esse aqui, já comecei o 4º ano, vou começar o 4º ano agora pelo Betel. Só eu que estou mesmo no Betel. Mas eu vou divulgar para alguns lá, inclusive eu vou falar com a minha esposa, ela é pastora no ministério junto comigo. Ela está terminando um curso básico. Eu estou tentando trazer ela para o Betel, mas é difícil. Porque do básico ela pode dar continuidade. Ela manda o currículo para o Betel do básico dela, o Betel vai analisar o currículo do básico, e eles vão aproveitar alguma matéria dela e dar continuidade no ministerial, na educação teológica, e assim prossegue. Ok. Então a gente não pode parar de estudar. Estudar sempre. É verdade, pastor. Tá bem? Então, vamos dar uma parada aqui na nossa transparência número 7. E aí a gente volta daqui a 10 minutos, tá bom? Ou não? O intervalo é de 15 minutos, que a gente faz entre 21 e 15. 15, Então tá bom. Daqui a 15 minutos nós vamos retornar 9h15, então. Ok, professor. Dá tempo de tomar o café com biju com mais tempo. Tá bem. O mesmo link, né? Isso. O senhor pode continuar. Deixar ligado, né? Desligar o áudio e o vídeo. Tá bom. Então tá ótimo. Viu? Rapaz.